Então Jesus, quando ele decide se esvaziar, ele não, já que ele tem um corpo, ele não pode estar em todos os lugares. Ele não pode ter todo o poder nesse corpo frágil e ele não pode saber de todas as coisas. Então, quando Deus, né, envia o seu Filho, é isso que cabia ao Filho, é isso que precisava acontecer. Então nós vamos falar hoje sobre a divindade de Yeshua. Eu coloquei algumas perguntas para a gente começar a pensar sobre isso. Se Jesus é Deus ou ele é só o Filho? Será que ele é um homem que foi ungido Messias, ou será que ele é plenamente divino? A gente vai estar respondendo alguma dessas perguntas ao longo da aula. Eu vou deixar a Bíblia, né, principalmente falar por si só. Eu acredito que a gente tem que falar o que a Bíblia fala, a gente tem que gritar o que a Bíblia grita, e a gente às vezes tem que ficar em silêncio no que a Bíblia está em silêncio. É claro que existe revelação e a gente pode entender coisas, né, por implicação, pela lógica, só que às vezes a Bíblia está nos ensinando algo de forma clara, e é isso que a gente vai ver essa aula. Uma das coisas que a gente vai ver essa aula também, a gente vai fazer um breve resumo de 2 outras aulas que a gente teve. A gente viu um pouquinho sobre como que Deus se manifestou em forma de homem, ele se manifestou ali na história da Bíblia hebraica. Então ele apareceu para algumas pessoas, a gente vai ver, e também que o conceito de Deus se revelar ao homem como homem não era estranho até o tempo do Segundo Templo. Então só depois o judaísmo se afastou dessa ideia. Só na época de Jesus e antes, alguns personagens, por exemplo, os pais de Sansão, viram e eles falaram, nós vimos Deus. E vários outros personagens. Então essa ideia de ver Deus, ela não era totalmente estranha, né, como homem, para eles. Já existia esse conceito, porque essa é a história da Bíblia. Nós vemos também que não é lícito se prostrar diante de anjos. Lá em Apocalipse 22, João vai se prostrar diante de um anjo que está explicando as coisas para ele, e o anjo fala assim, de forma alguma, eu sou o seu, né, conservo. E então a gente aprende que é proibido se prostrar para adorar anjos. E uma coisa interessante é que a gente aprende em Gênesis capítulo 22, a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. E quando Abraão vai levar o filho dele para ser sacrificado no Monte Moriá, e ele fala assim, vamos adorar e depois voltaremos. Então, uma coisa interessante quando a palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, é que ela pode ter alguma coisa interessante que nos explique o que significa aquilo. A palavra adorar, literalmente, do hebraico, é se prostrar. Essa é o que a gente traduz na Bíblia por adorar, é literalmente se prostrar, esse ato de se prostrar. E aqui nesse contexto é um ato de sacrifício, né? Abraão estava indo lá sacrificar Isaac e ele chama isso de adoração. Então essa é a primeira ocorrência na Bíblia e esse é o significado no hebraico. Marcelo, só me desculpa interromper. Se da língua é descrever. Isso, várias vezes na língua hebraica, né, quando vai descrever Deus, descreve o trono dele, as cores. Quando vai falar a palavra santo, às vezes repete 3 vezes. Então, ao invés de ter uma hipérbole nas palavras, como eles não têm muita variedade de palavras, eles usam elementos, comparação. Deus é como a voz de muitas águas, o trovão. Então, essa é uma característica realmente da língua, traz algo prático. O príncipe do exército do Senhor aparece para Josué. E fala que Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Então são 2 palavras diferentes ali. Ele se prostrou e a segunda palavra é aquela que a gente viu, que significa esse ato de continuar se prostrando em adoração. É isso que Josué fez quando ele viu esse homem. Se ele não podia adorar nenhum anjo, quanto mais um homem que ele viu. Então esse homem tinha algo diferente. E ele fala para esse homem o que o Senhor diz ao seu servo. Quando Moisés ele olha ali na sarça ardente, ele cobre o rosto porque temeu olhar para Deus. Nessa passagem está escrito que o anjo do Senhor estava ali na sarça ardente enquanto, né, queimava e a sarça não se consumia. Então ele, quando olha para o anjo do Senhor, é como se ele estivesse olhando para Deus. Para a gente concluir esse resumo da aula que a gente viu, algumas aparições, né, na sarça ardente. Agar, em Gênesis 16, quando Ismael está ali para morrer, ela clama, né? Ela diz assim, Gênesis 16, 13, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Então a expressão Adonai, Roi, é o Deus que vê, porque ele viu Agar no desespero dela. E Deus deu uma promessa para Ismael e tudo mais, que estaria com ele. Mas ali,
quando ela viu, fala literalmente o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Ela viu Deus. E ela diz assim, não olhei eu também para aquele que me vê? Ela chama ele de Adonai Roi e fala, ele me viu, eu vi ele também. Então essas manifestações continuam ao longo da palavra, também quando Abraão, em Gênesis 18, aparecem 3 varões para ele, 3 homens, e um deles é Deus. Um deles é esse anjo do Senhor que se comunica com ele. Quando você lê Gênesis 18, você vê que uma hora o anjo fala, outra hora Deus, né, Jeová fala, outra hora o anjo do Senhor fala, e é o mesmo ser comunicando com ele. E ele é um homem. E curioso bastante é que depois de Gênesis 18, dessa passagem, logo depois os 2 anjos são enviados para Sodoma e Gomorra. O terceiro homem, que é Deus, barganha com Abraão. Barganha não, Abraão tenta barganhar com Deus para diminuir o número de justos que existia ali em Sodoma para a cidade não ser destruída. Então fala que Abraão ele conversou com Deus, ele foi até certo lugar com Deus, viu a cidade e falou, Deus, será que se houver 50 justos, até chegar em 10 justos, a cidade não fosse destruída? Então Abraão está falando com este homem, que é Yud Rei Vav Rei, e que é o anjo do Senhor, e que é o mesmo Deus que barganha com ele, que ele tenta barganhar com Deus ali, para a cidade não ser destruída. Jacó, ele luta com um homem, quando ele está para encontrar seu irmão, ele luta com um homem a noite inteira, e Jacó fala que ele lutou com Deus. Ali ele chama de Peniel, via a face de Deus. E esse anjo do Senhor, esse homem, toca, né, a coxa de Jacó e muda o nome dele. Então ele lutou com Deus. Existem outras passagens, né? Juízes 13, quando fala que Manoa e o pai de Sansão ali, eles veem Deus, eles falam, nós morreremos, pois vimos a Deus. E uma coisa interessante é que eles mostram que eles adoraram ali esse anjo, esse Deus, porque eles ofereceram no altar sacrifício. E Gideão também, quando ele viu esse anjo do Senhor, ele edificou um altar para esse anjo. Os pais de Sansão, quando eles falam assim, espera aqui que nós voltaremos e oferecemos para você. Eles buscam algo para oferecer para o anjo, e aí fala que na chama do altar, esse anjo, esse ser, desaparece, ou seja, ele recebe essa adoração. Então, isso não era apenas um anjo, não era apenas um homem, em todas essas ocasiões. Outra aula que nós vimos, que isso aqui é um resumo grande, ou resumo bem resumido, é sobre as profecias da Bíblia sobre o Messias. Então a escritura, né, as escrituras hebraicas, elas já profetizavam desde o início. Por que a gente precisa de um Messias? A gente precisa de um Messias primeiro, porque lá em Gênesis 3, quando o homem peca, fala que vai vir alguém, uma semente da mulher, que vai resgatar, né, a humanidade, que vai pisar na cabeça da serpente. Ali já estava apontando para o Messias. A semente, né, da mulher, depois a descendência de Abraão, lá em Gálatas 3,16 vai falar que ele é o Cristo. Não estava falando descendências, mas o descendente. E fala que é o Messias. Ele também seria um profeta assim como Moisés. Deus fala, eu vou levantar no meio de vocês um profeta assim como eu. Assim como Moisés seria levantado um profeta. E diz assim também, quem não escutar esse profeta vai prestar contas, né, basicamente. Então as palavras desse profeta seriam autoridade, assim como as palavras de Deus para Moisés foram. Ele seria o renovo, né, em Jeremias 23, que mostra também que ele seria da descendência de Davi, ele seria um rei que se assenta sobre o trono real. O reino dele seria eterno. Em Miqueias capítulo 5 fala que ele nasceria em Belém, o rei que reinaria sobre Israel, e os seus dias são desde a eternidade. Isaías capítulo 9 a gente conhece a passagem, né, que fala que ele é um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né, ele é maravilhoso conselheiro. E também Isaías 53 fala que esse servo do Senhor, que é o Messias, ele seria rejeitado. E aí Isaías 53 fala que ele seria ferido pelos nossos pecados. E mais interessante é falar que ele morreria pelos pecados do povo. E depois que ele fosse morto, ele ainda viveria. Fala que os dias dele se prolongariam, ou seja, ele iria ressuscitar dos mortos. E com essas profecias, a gente consegue ver, a gente nem chegou ainda nos escritos apostólicos. A gente não chegou no Novo Testamento ainda. A gente já consegue ver muita coisa sobre o Messias,
que ele é divino, né? Essas profecias específicas já são bem claras já no Tanar, nos escritos, né, dos profetas, nos escritos ali de Moisés, que ele é Deus e que ele se revelou como Deus ao longo das escrituras. Então agora a gente vai passar para a nossa aula de hoje, que a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Uma menção interessante sobre as vindas do Messias, né, ou sobre a revelação do Messias nas escrituras, a gente consegue até mesmo ver através do que o Talmud babilônico falou. Teve um rabino que disse assim: ele encontrou duas passagens contraditórias. Uma diz que o Messias virá humilde montado em um jumento, e outra diz, ele virá com as nuvens do céu. Como pode ser isso? Se eles, Israel, forem merecedores, ele virá com as nuvens do céu. Se eles não forem merecedores, ele virá humilde e montado em um jumento. Esse rabino, provavelmente, ele não interpretou sobre Jesus e nem sobre as duas vindas do Messias. Só que ele teve uma interpretação muito certa. Se Israel merecer, né, se eles se arrependerem e reconhecerem o Messias, ele vai vir glorioso. E é isso que a gente sabe que vai acontecer na volta, né, do Messias. Mas na vinda do Messias, na sua primeira vinda, ele veio montado em um jumento. E a gente chama essas duas interpretações, que parecem contraditórias, de Mashiach ben David, que é o Messias filho de Davi, que é o rei, e também a segunda, Mashiach ben Yosef, que é o Messias filho de José, que é aquele que veio sofrer, né? Igual José sofreu, foi rejeitado pelos seus irmãos e depois se revelou. E ele compara aqui Daniel capítulo 7, que virá com as nuvens do céu. Essa passagem é interessante. Daniel capítulo 7 fala do ancião de dias e fala do filho do homem. O filho do homem, ele diz que ele teria o domínio eterno e que ele viria, né, perante o ancião de dias e o ancião de dias daria para ele o domínio eterno e o reino. E aí a gente vê outra interpretação de um rabino que diz, na Midrash, ele comenta Daniel 7, que é essa passagem do ancião de dias do filho do homem. Assim será no futuro, quando o reino do santo, bendito seja ele, for revelado ao mundo. Então o Messias será revelado a eles, e todos os habitantes da terra virão para ver a glória dele. E todos se espantarão e dirão, este é aquele que apareceu à semelhança do Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. E o santo, bendito seja ele, Deus, bendito seja ele, o fará assentar em seu trono real. Parece que esse rabino está dizendo, o santo, Deus, fará o Messias, o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens dos céus, se assentar no seu trono. Se o Messias se assenta no trono de Deus, o Messias é divino, o Messias tem autoridade sobre todas as coisas. E ele também vem sobre as nuvens do céu. Ou seja, ele vem dos céus, é para lá que ele vai voltar. A gente sabe como que ele virá, a gente já entende, né, que o Messias ele virá em glória. E aí também, Marcelo, o filho do homem. É interessante que filho do homem em hebraico, que é Ben Adam, é filho de Adão, que no hebraico hoje é ser humano. Ou seja, quando eu falo Ben Adam, é ser humano, ele é um ser humano. E diz que essa aqui então, ela é uma das fontes rabinas, que não são muitas, né? Elas são raras, depois do templo, que reconhecem o Filho do Homem como um ser divino, que reconhecem ele que ele tem uma função divina, ele se assenta no trono, né? Essa é a figura do Messias. E também uma coisa interessante, eu não sei se eu anotei, eu anotei depois, tá. Quando nós vemos, então, o tema da nossa aula, nós temos alguns problemas que as pessoas, né, aparecem com eles. Há aparentes contradições. As pessoas dizem, ora, se Jesus é Deus, como que pode ser que ele diz que o Pai é maior do que eu? Ou seja, essa hierarquia, que essa diferença. Ele também diz que Deus, ele fala sobre a cabeça da mulher é o homem, depois ele fala a cabeça da igreja é Cristo e a cabeça de Cristo é Deus, ou seja, mostra uma hierarquia. E em Marcos 13 ele diz, nem o filho sabe o dia e a hora, ou seja, se ele é Deus, ele não sabe todas as coisas, como que ele pode ser Deus? Isso é uma coisa interessante porque a gente vai aprender que existem alguns atributos de Deus que eles não são comunicáveis. Jesus ele era divino, a gente vai ver isso. Ele era, né, plenamente divino com os atributos de Deus. Existem atributos de Deus que eles não são comunicáveis. Quais são eles? Ou seja, mesmo que Deus quisesse nos dar esses atributos como ser humano, ele não poderia.
que são eles? Que ele é todo poderoso. Todo o poder de Deus habitar uma pele que é frágil, não condiz, não tem como. E ele também é onipotente, todo poderoso, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, nós temos um cérebro limitado, e também ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Uma vez que temos um corpo, não estamos em todos os lugares. Então nós falamos que esses 3 atributos são atributos que não são comunicáveis, ou atributos incomunicáveis de Deus. Então, quando esses versículos, eles falam sobre a posição e o lugar que Jesus estava como homem, que, né, habitou entre nós, ou seja, ele tomou carne e habitou entre nós. E não está falando de Jesus na sua natureza divina, necessariamente. Então nós vamos aprender que Jesus, quando ele se esvazia de si mesmo, ele fala assim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, quando ele decide se esvaziar, já que ele tem um corpo, ele não pode estar em todos os lugares. Ele não pode ter todo o poder nesse corpo frágil e ele não pode saber de todas as coisas. Então, quando Deus, né, envia o seu filho, é isso que cabia ao filho, é isso que precisava acontecer. Ele precisava se limitar também. Então, quando nós dizemos que nós vemos uma hierarquia, né, o pai sabe do dia e eu não sei, o pai é maior do que eu, é porque o pai tem todo o poder, o pai sabe de todas as coisas, o pai está num lugar onde o filho se submeteu, o filho se humilhou, então ele submete também nessa submissão em obediência, né, e dessa autoridade de Deus. Então, uma das coisas que as pessoas pensam como um problema, que Jesus é filho de Deus, é que como pode ser, né, que ele é Deus, ele é filho de Deus, sendo que ele diz que ele é menor ou que ele de alguma forma não é igual a Deus. Só que nós vamos ver que ele é igual a Deus, sim, em sua essência. Em João 3,16 a gente conhece o versículo que diz que Deus enviou o seu Filho, né? Ele amou o mundo que enviou o seu Filho. E também Lucas capítulo 1 diz, quando o anjo aparece para dar o nome, aparece para Maria falando qual que seria o nome do filho, né, que nasceria para ela. O anjo diz que Jesus será chamado Filho de Deus por causa do seu nascimento também milagroso, né, de uma virgem. E isso não é contraditório de forma alguma com a ideia que já existia nas escrituras hebraicas. No Tanar já fala sobre o Filho de Deus, que Deus tem, ele é divino, ele é Deus, e ele também tem um filho. Em Judas, é interessante que ele menciona o livro de Enoque. Eu não estou falando aqui que o livro de Enoque é inspirado por Deus, só que é interessante que se Judas menciona, talvez a igreja primitiva reconhecia alguma coisa do livro de Enoque. O livro de Enoque foi escrito antes de Jesus, né, obviamente, e esse livro de Enoque identifica o Messias como um filho do homem, também como eleito, como justo, né, como santo, ungido, e esses atributos, eles se identificam totalmente com quem Jesus é e com o que a igreja primitiva acreditava sobre Jesus. E o interessante, a gente vai ver também por que o Filho do Homem é Daniel capítulo 7, que a gente viu, que é aquele que vem sobre as nuvens. E existem alguns motivos por quais Enoque não está na nossa Bíblia hoje. Eu não estou falando que é inspirado, né? Que é totalmente inspirado por Deus e tudo mais. Podem ser que há coisas interessantes, principalmente para a igreja primitiva que mencionou ele, mas quem definiu os livros que são sagrados, que são escritura naquela época, do Tanar, foram majoritariamente os fariseus. E isso foi depois, né, da destruição do templo, tem um motivo, né? A gente conversou sobre isso, que a maioria eram fariseus e tudo mais. Só que a gente encontra partes do livro de Enoque em Qumran. Qumran eram os essênios. Então, nos manuscritos de Qumran tem partes do livro de Enoque, e são, na verdade, livros, né? Assim, algumas partes do livro de Enoque. Algumas partes estão lá. Isso mostra, né? Os fariseus, eles rejeitavam as coisas que eram apocalípticas, que eram os essênios, que esperavam o final do mundo e iam para o deserto. E os fariseus rejeitavam isso. Um dos motivos também que eles rejeitaram o livro de Enoque. Um dos motivos. Então vamos ver então que Provérbios capítulo 30 diz
Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Então fala sobre Deus e o Filho de Deus, já em Provérbios. Em João capítulo 5, fala o seguinte: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essa foi a interpretação deles na época. O que acontece? Jesus aqui, ele fala, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele se iguala a Deus nesse sentido. Só que também o judaísmo moderno ele começou a entender cada vez mais essa ideia de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, e eles começaram a acrescentar isso também nas suas orações. Só que naquela época era uma coisa muito mais séria se dizer filho de Deus. Pouquíssimas vezes aparece nas escrituras hebraicas que alguém é filho de Deus. Fala isso de Salomão, na verdade fala isso, né, do filho de Davi. E depois fala isso também de Israel. Israel é meu primogênito. Então é uma questão de realeza, é uma questão especial, não é uma questão que todos se diziam naquela época filhos de Deus. Nós hoje somos filhos de Deus através do sangue do Messias, nós ganhamos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não significa que todos são filhos de Deus. Mas aqui, então, quando eles interpretam em João capítulo 5 e também em João capítulo 10, fala também que eles interpretaram como blasfêmia e pegaram pedras para apedrejar Jesus, pois estava dizendo claramente que era igual a Deus, em João capítulo 10 também. Então, existe algo diferente, né, em Jesus ser este filho de Deus. Não era algo normal. Eles entendiam na época essa questão de filho de Deus como algo simbólico. Mas Jesus, eles entenderam que ele estava falando como algo, né, literal, algo verdadeiro, que ele era realmente filho de Deus. E eles viam aquilo como blasfêmia. Salmos capítulo 2, a gente vê de novo essa ideia de filho de Deus. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Já que é Deus falando aqui, por que Deus não falou assim, bem-aventurados são os que em mim confiam? Ele fala, são os que nele confiam, aqueles que confiam no Filho. E essa também é interessante, que existe uma interpretação do Talmud babilônico sobre essa passagem. E ele fala assim, o santo bendito seja ele, disse ao Messias, tu és meu filho, hoje te gerei. Isto é, tu és o ungido, o rei que eu escolhi para governar sobre Israel e o mundo. Ou seja, o Talmud reconhece que essa passagem realmente fala do Messias, que é um rei, né, que reinaria. Hebreus capítulo 1 diz, pois qual dos anjos disse jamais, a qual dos anjos Deus jamais disse, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu serei para ele pai e ele será para mim filho? Hebreus, vocês conhecem, fala muito sobre Yeshua, né? Quem é Yeshua, o sacerdócio de Yeshua, a excelência de Yeshua. Então ele fala sobre ele ser realmente o Messias, o Filho. Marcos é interessante, vou apresentar para vocês agora, né? Sobre um evangelho que muitas pessoas elas falam assim, é muito fácil ver que Jesus é Deus no evangelho de João, no evangelho de Lucas, de Mateus, porque o evangelho de Lucas e Mateus trazem o nascimento, né, de Jesus de uma virgem, trazem a genealogia de Jesus, trazem, né, a maneira miraculosa que ele nasceu. O evangelho de João é muito claro, a gente vai ver depois, só que o evangelho de Marcos, algumas pessoas falam assim, eu não consigo ver a divindade, né, do Messias no evangelho de Marcos. E aí é interessante que eu resolvi então pegar o desafio de vamos ver se nós conseguimos ver no evangelho de Marcos se Jesus ele é divino. Por exemplo, nos outros evangelhos, como João, Jesus ele tem diferentes declarações. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu. Ele fala várias coisas desse tipo, mas no evangelho de Marcos já é menos, não tem tanto isso. O evangelho de Marcos mostra muito ele como ser humano, né, que ele sofreu. Mas também neste evangelho está escrito assim, aqui são os versículos, a referência do lado esquerdo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já mostrou pra gente que ele é divino, porque se é uma mentalidade judaica, se ele é filho de Deus, ele não é alguém normal. A única pessoa que diz que é filho de Deus, né, diretamente na Bíblia, é Adão. E a gente sabe que Yeshua ele é o segundo Adão. Ele descendeu diretamente de Deus.
o primeiro Adão, o Adão, né, que pecou, ele também fala assim, perdão, esqueci os nomes, mas basicamente fala, não é Caim não, é Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Essa é a genealogia. Então aqui falar que Jesus, filho de Deus, é uma declaração muito forte. Depois ele fala, eis aí envio o meu mensageiro, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isso aqui é de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 fala, vai ter uma voz no deserto que vai preparar o caminho do Senhor. Só que ali está escrito, prepararei o caminho de Jeová, prepararei o caminho de Yud-Hei Vav-Hei. Então se ele está preparando o caminho do Senhor, é este Senhor que ele está preparando o caminho, é Jesus que ele está preparando o caminho. Malaquias capítulo 3 também fala sobre esse preparar o caminho. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem de Joel capítulo 2. Deus fala, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A única pessoa que pode derramar o Espírito Santo sobre alguém, enviar o Espírito, é Deus. É Jeová que fala. E Jesus é esse que vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 11, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é a identidade dele. Mais uma vez fala Deus falando. Isso aqui não é qualquer pessoa falando, ele é o filho de Deus. Não, esse aqui é o próprio Deus, quando Jesus é batizado, que ele fala, este é meu filho. Falando de um homem, de forma direta e específica. A gente vê Marcos ainda, capítulo 2. Os teus pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? As próprias pessoas que estavam ali questionam, eles reconhecem, a teologia deles está certa. Quem pode perdoar pecados é só Deus. Como é que você perdoa pecados? Depois ele fala, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem, que é esse, né, de Daniel capítulo 7, se ele é Senhor do sábado, o sábado foi uma instituição divina. Quer dizer que ele tem uma autoridade sobre algo que é divino, uma instituição que foi divina. Significa que ele está acima, né, das coisas que Deus estabeleceu. Ele é Senhor daquilo. Os espíritos imundos, quando vinham, prostravam-se diante dele e clamavam, tu és o Filho de Deus. O interessante é que aqui, Jesus, ele proíbe os demônios de falar, porque os demônios sabiam quem ele era, né? Os demônios sabiam que ele era o Filho de Deus. No capítulo 2 também de Marcos, ele diz assim, os demônios dizem para Jesus, bem sei quem és, o Santo de Deus. O Santo de Deus eu acho interessante porque tem a ver com o Santo de Israel, né? Você é o Santo de Deus. É o Santo, não é um santo, não é um profeta, você é o Santo de Deus. E lá em Tiago capítulo 2, né, essa questão dos demônios estarem revelando quem Jesus é, está escrito, você, homem, crê que existe um só Deus. Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Se os demônios creem, eles também declaram, eles também dizem, por que você já veio até nós, né? Basicamente eles estão reconhecendo e eles sabiam que seriam expulsos quando um que é poderoso, como o Filho de Deus, se achegava perto deles. Ali no capítulo 3, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. Fazer alguém filho de Deus também é algo que, né, só Deus pode fazer. Como que alguém pode definir quem é filho ou não de Deus? Capítulo 4 diz, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Isso aqui é quando os discípulos de Jesus estão no barco, Jesus está dormindo e eles reclamam por salvação que pensam que vão morrer. E lá em Jonas aparece uma ocorrência interessante, similar, que as pessoas pensam que vão morrer quando Jonas está ali no meio deles, e aí Jonas fala com eles, eu pequei contra Deus, é por isso que está acontecendo. E depois diz assim, ele basicamente, as pessoas que estavam ali com Jonas, eles ficam grandemente atemorizados. Eles fazem votos e sacrificam a Deus, né? Eles fazem votos para adorar a Deus porque eles ficam grandemente atemorizados em ver que o mar se acalmou depois que eles jogaram Jonas no mar. E Jonas tinha falado que era Deus, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então só Deus pode acalmar o mar, só Deus tem poder sobre a natureza. Então quando os discípulos veem isso, eles dizem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos que é só o Senhor Deus Todo-Poderoso que pode fazer isso. E Jesus o faz também com uma simples palavra. Assim como Deus, com uma palavra, criou as coisas, né, fez acontecer, Jesus com uma palavra, ele traz também a existência. Uma coisa bem interessante, agora a gente vai ver mais sobre a divindade de Yeshua propriamente dito.
o que a palavra fala sobre isso? Isso aqui é uma carta que foi enviado de Plínio, o jovem, para o imperador Trajano de Roma. Isso aqui é uma das primeiras fontes, se não a primeira, né, que a gente conhece até então, sobre os primeiros crentes em Yeshua, os cristãos, sobre uma fonte que não era cristã, falando sobre os cristãos. E Plínio está perguntando para Trajano, eles estão conversando sobre como é que a gente vai tratar os cristãos. E ele fala assim: costumo lidar com aqueles que me são denunciados como cristãos da seguinte maneira. Pergunto-lhes se são cristãos. Se confessam, pergunto uma segunda e uma terceira vez, ameaçando com a pena capital. Se persistem, ordeno sua execução. Pois, seja qual for a natureza da sua confissão, estou convencido de que a sua teimosia inflexível e obstinação merecem punição. Ou seja, se eles dissessem que não são cristãos, ou se eles... qualquer que seja a coisa que a pessoa está afirmando, se ela for tão teimosa, não é possível. Essa pessoa tem que ser flexível para com o império. E ele continua falando: afirmavam, porém, que toda a sua culpa ou erro dos cristãos consistiam em se reunir num dia determinado antes do amanhecer e cantar entre si, alternadamente, uns para os outros, um hino a Cristo como a um Deus, e obrigar-se por juramento a não cometer crime, não cometer furto, roubo, adultério, não quebrar sua palavra e não negar um depósito quando fosse requisitado. Esse depósito aqui está falando de quando você emprestava alguma coisa para alguém, era um depósito, né? Então eles não negariam se a pessoa pedisse aquilo de volta, não reteriam aquilo. Mas o que a gente vê de mais importante aqui é eles cantavam a Cristo como a um Deus. Então mostra pra gente a crença das primeiras pessoas ali que criam no Messias, que eles já existia o costume de adorar, de reconhecer ele como um Deus. Isso mostra pra gente que o Messias, eles identificavam ele como divino, Deus de Israel, porque ele era o Messias prometido, o Messias é divino. Eles sabiam do Deus que se manifestava em forma de homem. Eles sabiam que Jesus ele é o único dotado por si mesmo, por merecer o Espírito Santo de Deus. Então, por todos esses motivos, eles entendiam que Jesus ele era o Messias, que ele deu acesso, né, nos deu acesso ao Espírito Santo. E assim, essa era a explicação que a gente consegue encontrar por que existia uma adoração tão primitiva da igreja primitiva. Provérbios 25. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então eu oro para que o Senhor ele realmente traga a revelação para a gente. Agora, né, que a gente vai ver alguns versículos sobre esse mistério de Deus, do Filho de Deus. Que ele traga revelação, porque é só por revelação que a gente consegue entender. Não tem como uma pessoa tentar explicar quem é o Messias, como muitas pessoas tentaram fazer ao longo da história por A mais B. Tentar dar nomes mirabolantes e tentar explicar de uma forma muito que não depende de uma revelação de Deus e que às vezes até foge do que a palavra nos explica. Então nós devemos falar o que a Bíblia fala, e nós vamos ver agora, melhor do que eu tentar explicar, é a palavra explicar este mistério, e que nós tenhamos revelação neste momento. Vamos lá então, o mistério do Filho. Deus disse que ele enviaria o Filho dele, né? Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Aqui em 1 Coríntios 8:6, nós aprendemos que existe uma separação, né, entre Deus e o Filho. Nós não podemos dizer que eles são um. A gente vai ver isso, não é o que eu estou dizendo. A gente tem que entender que eles são separados, eles são diferentes. É por isso que Jesus orava para Deus, é por isso que Jesus reconheceu que o Pai era maior do que ele. Eles são, né, diferentes. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então, Deus enviou o seu Filho. Deus, né, a gente sabe que Deus ele se encarnou, ele se fez carne, mas a gente também sabe que ele enviou o seu Filho. Então, se Deus envia o seu Filho, quer dizer que é diferente, né, que um é o Pai e o outro é o Filho, diferente. João capítulo 1 vai trazer pra gente um pouco mais sobre essa revelação do Filho. Primeiramente, a gente tem que entender, a partir do versículo 15, que este era de quem eu dizia, e que vem depois de mim o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele está falando no capítulo 1 de João sobre Jesus. Ele está falando que João, ele era mais velho do que Jesus. Mais ou menos 6 meses, acredita-se. Mas ele diz que Jesus era antes dele. Isso mostra, né, aponta claramente para a existência de Jesus antes de nascer, antes de João nascer, já que ele era mais velho do que Jesus. E a gente vê então o início, né, a explicação sobre que a Bíblia dá sobre este Jesus que está falando nesse capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui a gente começa a entender mais sobre o mistério do Filho, né, o mistério do Verbo. E uma pergunta que as pessoas fazem, se esse Messias, né, que é ungido, será que ele foi criado como todos nós? E João capítulo 1 diz claramente que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele é o Verbo que trouxe tudo à existência. A gente vê que no início diz que ele estava no mundo e que o mundo foi criado por ele e que o mundo não o reconheceu. E é uma coisa muito interessante, quando a gente pensa sobre esse mistério de Deus e do Filho, eu gosto de pensar sobre quando Deus está pronto para criar o mundo. Claro que é fora do tempo, então não existe tempo, né, nessa perspectiva que a gente não consegue compreender totalmente. Mas Deus, ele está para criar o mundo. E quando Deus ele fala, haja, tudo é criado. E isso é o Verbo que cria todas as coisas. Jesus, ele estava no seio do Pai. Ele estava no Pai. E quando ele fala, tudo existe. Tudo vem à existência. Então a gente consegue começar a compreender que Jesus, o Verbo, ele é o Verbo que criou todas as coisas. Sem ele, tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo que se fez, sem ele, nada do que existe existiria. Então ele estar no seio do Pai e o Pai criar todas as coisas, porque a gente fala que Deus criou todas as coisas. O Pai criou todas as coisas, mas Jesus também criou todas as coisas, porque é o Verbo que criou. E esse Verbo que traz tudo à existência, ele é o Cristo. Ele é o haja que traz tudo à existência. Ele é a palavra que estava no seio do Pai. Ele estava desde os tempos da eternidade. Ele estava, né, com Deus e em Deus, desde antes de existir tempo e criação. E por ele, né, tudo foi criado pela sua palavra. Colossenses 1 diz, ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. A gente consegue entender que sem ele nada existiria. E também que não só por ele tudo foi criado, mas sem ele, sem o Verbo, que é interessante uma frase de Paulo, que diz lá em Atos, ele diz, este é o Deus a quem eu prego, Deus sem nome. Por ele nós vivemos e temos a nossa, respiramos e temos a nossa existência. É nele que nós existimos. Porque nele tudo subsiste, tudo nos movemos, existimos, né?
sem ele não existe nada. É nele que ele é a âncora, é nele que tudo subsiste, tudo que acontece, tudo está conectado, né? Essa força entre os átomos, estou exagerando aqui, não é o que a Bíblia fala, essa força que existe que a ciência não consegue explicar, matéria negra, os átomos, que existe uma força que em determinado momento, quando se explora o universo micro, não se consegue explicar por que aquilo acontece, o que está entre eles, o que faz acontecer. Mas ele é nele que tudo subsiste. Quando vai se dividindo, o que sobra é luz. E a palavra diz que toda a criação se sustém nele. Ele foi reconhecido com dificuldade até mesmo pelos discípulos. Porque os discípulos, vivendo anos com Jesus, eles só foram plenamente entender através da revelação do Espírito Santo, que viria cair sobre eles depois. Eles ainda estavam com dificuldade de entender esse mistério. E nós hoje podemos entender no Espírito Santo que esse é o mistério do Filho que ele está no seio do Pai. Ninguém tinha visto Deus ainda, correto? Na plenitude da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Mas a palavra fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso quer dizer o quê? Que o Filho revelou o Pai. E que ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. No versículo 18 a gente vê que ele é o primogênito. E muitas pessoas pensam, poxa, tá vendo? Ele é a primeira criação de Deus, ele foi o primeiro a ser criado. Só que na verdade o primogênito, a gente vê na mesma passagem que por ele foram criadas todas as coisas. E nada, não tem como algo ou alguém criar todas as coisas se ele mesmo for criado. Senão ele não criaria todas as coisas. Essa palavra primogênito aponta para que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar e abriu o caminho para que nós também ressuscitássemos e fôssemos também feitos filhos de Deus, em glória, no nosso corpo glorificado. Então, Jesus, quando fala primogênito, está apontando para a autoridade, está apontando para a primazia dele, né? A supremacia, como diz nessa versão. Ele abriu o caminho para nós. Ele é o primeiro da criação. Em Salmo 89 fala assim: falo-ei meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Quando Jesus volta e diz, toda a autoridade me foi dada, depois dele morrer e ressuscitar, ele foi feito primogênito dentre os mortos, o primogênito, né, a supremacia, o nome que está sobre todo nome. E isso é o que o Salmo diz, o mais elevado entre os reis da terra. É ali que o Pai exaltou ele. E o próprio texto de Colossenses, né, ele é muito claro, a gente não pode falar que ele foi criado porque diz que ele criou tudo. Colossenses 1 ainda diz, pois me foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, e estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Esse é o mistério do Deus que deu a sua própria vida eterna para que nós pudéssemos ter vida eterna. Porque sangues de animais que vivem alguns poucos anos e morrem não poderiam apagar os nossos pecados de uma forma eterna, de uma forma perfeita, mas é isso que Deus fez. E nós temos também um versículo, Colossenses 2, 9, que diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aponta para que todos os atributos comunicáveis de Deus estão em Jesus. Ele tem a mesma essência de Deus.
O Filho de Deus seria o quê? Ele é Deus. Ele tem a essência do Pai. A palavra fala, ele está no seio do Pai. Ele esteve com ele desde os dias da eternidade. Até o Antigo Testamento, as Escrituras, os profetas falam sobre isso. Que ele é esse Messias. Que nele está toda a plenitude. Aponta, né, uma das perguntas que a gente fez é, será que ele é só um homem que foi ungido? Será que ele é só um Messias? Um homem super especial que morreu por nós? Não. Ele não é um homem, né? Ele também não é parcialmente divino. Alguém que Deus escolheu ali criar ele para dar o Espírito Santo. Não. Ele é eterno. Ele é 100% Deus. E ele também estava 100% num corpo de homem, físico. Ele tem a essência plena de Deus nele. Ele tem esses atributos de Deus e ele foi enviado para revelar o Pai. A palavra diz em Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele é o Deus imutável. Ele foi gerado e não criado. Ele é aquele que existia desde a eternidade. Ele é aquele que a palavra diz que é de eternidade a eternidade. Nós sabemos que é quem é o Alfa e o Ômega, lá em Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e o fim. Ele que trouxe o início para tudo e é ele que dará o fim. Eu escrevi que ele é a palavra que na eternidade estava com Deus. Ele é o verbo que procede de Deus e que criou todas as coisas em sua sabedoria. Provérbios capítulo 8 fala sobre a sabedoria que criou todas as coisas, os espíritos de Deus. Ele é a sabedoria. É nele que tudo foi criado. A sabedoria estava com Deus quando todas as coisas foram criadas no início. Ele é o verbo que trouxe tudo à existência. Yeshua, Jesus. E nós aprendemos também que ele, Deus, é imortal. Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Imortal significa que ele não pode morrer. Então algumas pessoas podem dizer assim, mas como assim Jesus morreu? Ele não é Deus? Nós sabemos claramente que Deus é Espírito. E o que morreu na cruz foi o sangue de um homem divino, né? Mas o corpo dele é que sofreu por nós. Claramente que Deus sofreu, né? Jesus ele sofreu ali, só que não foi Deus não pode morrer. Jesus permaneceu, Jesus ressuscitou e ele não deixou de existir. Ele encarnou, né? Ele tomou carne, ele habitou, ele tabernaculou entre nós. E é um mistério incrível pensar que esse Deus morreu, porque naquele momento da cruz estava havendo um encontro entre o que é eterno e o que é físico, o que é momentâneo, porque no pecado sendo apagado e a vida eterna sendo dada a nós, estava havendo um encontro, algo que só é outro mistério, né? O mistério do Messias sendo crucificado no madeiro. E em Apocalipse 13 diz, o Cordeiro que foi morto, imolado, antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, antes de existir fundação do mundo. Ele já havia sido morto. O fato de Deus, que habita a eternidade, morrer por nós, foi algo que aconteceu na eternidade. Teve no nosso mundo que acontecer em um momento específico, mas é um mistério poderoso, né, do que estava acontecendo enquanto ele redimia os nossos pecados. 1 Pedro 1 diz, também falando do sangue do Cordeiro, diz, conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, quem que morreu? Jesus morreu. O Cordeiro morreu. E a palavra diz, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, quem deu seu sangue por nós foi o próprio Deus. E esse é o mistério. O mistério é que, assim como Tomé, quando Jesus ressuscita e aparece entre eles, Tomé ele não está orando para Deus, Tomé está falando com Jesus. E ele fala, Senhor meu e Deus meu. E é interessante para nós isso hoje, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que não veem e creem. Esses são nós que creem nesse mistério do Senhor. Em Tito capítulo 2 diz, aguardando a bendita esperança,
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso é um adjetivo para Jesus. Existe também outra passagem em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que também usa esse mesmo atributo, fala pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 5 também. Então nós cremos em um só Deus. Ele é o Pai onipotente, poderoso, e que ele, além de ser o Criador do céu e da terra, nós também cremos em um só Senhor, que é Jesus Cristo, que ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é da mesma essência, da mesma substância do Pai, e ele procede do Pai. Ele foi gerado e não criado. Ele é um com o Pai, assim como Jesus mesmo fala, eu e o Pai somos um, ali em João, e por ele todas as coisas foram feitas. E esse é o Evangelho, que Deus amou o mundo, ele enviou o seu Filho, e este Filho morreu por nós, pelos nossos pecados, ele ressuscitou no terceiro dia porque ele tem poder sobre a morte, ele criou todas as coisas e ele voltará um dia e ele vai reinar de Jerusalém, para onde ele voltar e vai restaurar todas as coisas e vai voltar em glória. E a palavra diz que nós seremos como ele quando nós o vermos assim como ele é. Então nós seremos transformados, nosso corpo glorificado, e nós reinaremos com ele. O Messias está assentado hoje à direita do Pai, e ele vai voltar para reinar. Deus, ele escolheu habitar num corpo físico. Mesmo que glorificado hoje, ele habita num corpo, e ele reina para que nós pudéssemos ver a imagem do Deus invisível. E em Jesus, ele habita em um só lugar, no trono. Quando ele voltar, ele vai estar em um só lugar, reinando de Jerusalém. E esse é o mistério do Filho. É um mistério porque não adianta eu tentar, é desse jeito aqui, ó, A mais B, é assim que funciona. Não, ele é Deus. E ele está muito além do que as nossas palavras. Mas a palavra de Deus é clara e ela pode nos explicar o que é Deus e quem é o Filho.